Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, sempre com assuntos muito legais. Eu volto aqui no primeiro bloco com a palavra com o David, a gente estava falando, porque a pergunta foi o seguinte: namorar alguém que não é da igreja pode ser um grande problema? E a gente ficou nesse bloco, um assunto muito interessante. Dá essa palavra pro David. Fala, David. A pergunta sobre a realidade da Europa e tal. O Lincoln levantou uma questão realmente existencial, né? Uma questão que o pessoal está vivendo lá, é um lugar escasso. Hoje a França é considerada a nação ocidental mais resistente ao evangelho. Então a gente tem pouquíssimas igrejas lá e realmente pessoas que precisam se relacionar e que precisam encontrar crentes, né, cristãos para se relacionarem. Eu levanto a questão junto com você, eu não tenho a resposta específica para isso, mas eu acho que como pastor, como cristão, o nosso desejo tem que ser sempre desejar o melhor possível para as pessoas, para os crentes. E na minha concepção, o melhor possível é aquilo que a Bíblia coloca para a gente. Então eu tenho certeza que ela pode ser um pouco menos triste se ela acabar se relacionando com um cara qualquer para satisfazer uma das demandas do ser dela, que é essa demanda relacional, que é uma das demandas, mas que nunca deve ser visto como um fim em si mesmo. E na minha concepção, o padrão bíblico de relacionamento é o único que pode trazer verdadeira felicidade. Então, voltando para a realidade aqui do Brasil, como a gente estava falando, muitas igrejas estabelecendo um perfil de crente que às vezes é diferente do padrão bíblico, né? com uma produção muitas vezes de não cristãos que tem cara de cristão e a gente força a barra para que eles se relacionem, que vai trazer problema. A verdade é que o casamento, depois da queda, depois do pecado, o relacionamento se tornou uma coisa tão difícil de acontecer, né? O homem sendo corrompido de um lado, a mulher sendo corrompida de outro, que se você não tiver esse compromisso inicial com Deus para tentar se sacrificar, praticar a renúncia, que a renúncia não é uma virtude em si mesma, não é um fim em si mesma. A renúncia ela tem que acontecer para que vida seja gerada, para que pureza seja criada, para que um relacionamento com Deus, acima de tudo, seja vivido em família. Então eu creio, né, uma das coisas que a gente está pensando é produzir intercâmbio, né, porque isso é uma realidade, uma necessidade muito maior do que relacionamento para a nossa igreja na França, é a necessidade de missionários sendo enviados para lá. Então eu acho que intercâmbios e você realmente fomentar relacionamento, eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar, né? Porque Deus vai suprir essas demandas, eu creio. Eu creio que a gente não precisa abrir quer dizer, abaixar os padrões, a guarda, né? Amém. Vamos com mais uma pergunta aqui, essa é interessante. O que os pastores acham de venda de óleo ungido em algumas igrejas? Isso é correto? Larra Muniz. Eu discordo, mano. Eu sou totalmente contra. Eu vou rasgar. Posso? À vontade. Ó, óleo ungido. Água do Rio Jordão, pega no guandu. Já foi pego, já foi caguetado. Cruz, que você pendura, aperta 3 vezes e vai ser curado. Era do guandu a água? A água era do guandu. Era do guandu? Era do guandu. Meu Deus. E tá uma vergonha. Até porque é mais perto, né? Estava sendo vendida como água do Jordão. É água do Jordão. Depois a desculpa foi o seguinte, que eles pegavam a água do guandu, me perdoa aqui, mas... Legal. Eu tô com uma ligação aqui, lá de São Luís, e é um estado que a gente gosta tanto, ligadinho aqui na Boas Novas, que eu vou interromper. Eu vou com a Selma. Oi, Selma, tudo bem? Tudo bem, Lincoln. Como eu vai? sempre te acompanho, viu? Ah, que bênção. Muito obrigado. Desde criança. Desde criança? Olha, eu tô ficando velho então, hein, Selma? Desde criança com refrigerante. Legal. Olha, eu tô enviando um beijo pra você. Obrigado. E todo o povo do Maranhão agradece muito pelas boas novas. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra todos. Fique à vontade, pode fazer, Selma. Olha, se eu vou à igreja ou a lugares cristãos, meu marido e a família não querem frequentar. Como eu devo proceder? Muito obrigada, e um beijão e um abraço para todos aí. Deus te abençoe. Tchau, muito tchau. obrigado pelo teu carinho. Um beijo. A pergunta da Selma é muito procedente, do tipo, de repente é um casamento que ela se converteu, já era casada com uma pessoa que não é crente, já está sob julgo desigual, e dependendo da forma que isso é tratado, tá arriscado, em vez de incluir, afastar pessoas. Apóstolo Paulo diz assim: se teu marido não crente permitir, que continue, né? Não estou dizendo que você se separar não, viu, querido? Preste bem atenção. Dobre o seu joelho e peça as estratégias a Deus, para que Deus possa conduzir o teu casamento e você tratar isso com muita simplicidade,
Porque o que acontece? Eu não sei se vai ser de acordo com o que eu vou dizer aqui, mas eu vejo que todos os casamentos que o marido não é crente, geralmente o marido exige a esposa nos dias de culto em casa. Já para exatamente tentar impedir que a sua esposa vá à igreja. E a mulher tem que ser sábia, a mulher sábia edifica o seu lar, né? Então ela faz, não vai aquele dia, não vá, entendeu? Mas sempre esteja na presença do Senhor, faça o seu culto em casa. Prepara o seu momento com Deus em casa, explica ao seu pastor o que tem acontecido, para que a igreja num todo possa continuar, buscar o Senhor em favor desse esposo, visitar esta família, né? A igreja nesse momento é fundamental para esse convívio, para esse relacionamento, porque eu tenho pessoas hoje evangélicas dentro da nossa igreja que os seus membros familiares não são crentes, e nós vamos lá e os esposos permitem as esposas aí, porque conheceu todo o trabalho, né? Então isso tudo desencadeia uma série de compromissos que vão dar essa viabilidade. Não largue Jesus por essa razão, não desanime, honra teu esposo, faça o seu papel de mulher sábia, porque é ali que você vai quebrantar o coração desse homem. É desse jeito. E tratar com bom senso também, né? Se ele ama ela e se ela ama ele, com certeza ela vai atender algumas demandas do coração dele. E se ele ama ela, ela vai ser uma orientação que eu lhe dou é conversar com muito jeitinho com seu marido, chegar e explicar para ele que é uma alegria do seu coração. E se ele quer te ver feliz, acredito que ele vai te liberar, né? Para você frequentar os ambientes que você... Agora não pode obrigá-lo, né, a ir também, porque senão fica uma coisa forçada. É tudo no amor. Conversando com muito carinho, jeitinho, acredito que aos pouquinhos ele pode acompanhar o seu caminho também. Amém. Eu queria voltar naquela pergunta, né? O que os pastores já da venda de óleo ungido em algumas igrejas? Eu até ia falar. Isso é correto? Eu acredito que você colocando um elemento além de Cristo, você também elimina a suficiência de Cristo, né? Você colocar Cristo e mais alguma coisa, aí você elimina a suficiência de Cristo. E isso é antibíblico, é antibíblico. E outra questão também da prática religiosa do animismo, né? As pessoas porem poderes em materiais. Então isso aí é vamos dizer, um termo bem claro, é uma feitiçaria, eu vou dizer feitiçaria evangélica porque não existe. É uma feitiçaria no sentido mais puro da coisa. Ou seja, atribuir poderes em algo que não existe, conforme o misticismo, né? O misticismo religioso. A suficiência de Cristo, ele é plenamente suficiente. Cristo mais alguma coisa, quer dizer que Cristo, então, ele é 99,9. É claro que por trás a gente sabe que existe pessoas utilizando a igreja como cassino, né? Querendo aproveitar da pequena fé do povo, da ignorância, para se enriquecer. Aí traz um grande prejuízo para a vida das pessoas. Então eu prefiro orientar as pessoas a procurarem uma congregação, uma igreja, uma comunidade que não pratica tais atos, né? 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim: como houve entre nós falsos profetas, haverão entre vós falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras encobertamente. E aí no ponto 3, no versículo 3, que é fundamental para a igreja, parece que Pedro teve aqui nesses dias, ele diz assim: por ganância, por avareza, falando de vós negócio. Então hoje a igreja se perde por falta do conhecimento do evangelho. Porque se você marca um culto aonde você vai vender talismãs, o povo vai comprar. Eu tive um exemplo disso, não sei se é do tempo dos irmãos, mas aquele pirulitozinho que parece um guarda-chuva fechado, tem um cabinho embaixo, né? Que, sabe qual é? Pois é, foi vendido aquilo como cajado de Moisés. Na época, R$5 a unidade. E eram sacos com 100 e o povo comprava sacos e sacos, porque dependendo da enfermidade, tinha que ter muitos cajadinhos para você bater no enfermo, para o enfermo ser curado. Meu irmão, vamos parar com essa palhaçada. Jesus está muito além disso tudo. Na grande verdade, Lincoln, me permita aqui a minha indignação em apresentar uma coisa fundamental e concordo plenamente com o pastor disse aqui. Jesus vai além do meu entendimento. A minha mente finita nunca vai entender a mente infinita do Senhor. Nunca. E ele vai muito além. E eu tenho um ponto básico da Bíblia, que é o capítulo 10 do livro de Mateus, quando ele diz assim, ó: de graça receber, de graça vos dá. O talento do dom, da chamada, daquilo que Deus tem para fazer, Deus vai fazer em momentos inusitáveis. A igreja precisa ser inusitável diante do Senhor, sabe? Isso não tem preço.
Isso não precisa de dinheiro. Uma irmã chegar para mim e disse assim: pastor, Deus mandou eu acordar todo dia de madrugada, fazer um bolinho de azeite, jogar em cima do meu telhado e clamar o sangue do cordeiro. Meu irmão, vai lá e faz. Você não está pagando por isso. Deus está num propósito. Gideão venceu a guerra com o quê? Com que espada? Que não foi corneta, vaso e tocha. Meu irmão, diante de um exército em número. O pessoal chegou no meio e falou assim: vamos morrer. Mas ao momento inusitável de Deus. É isso que a igreja precisa despertar. Deus precisa desse povo sair do princípio da religiosidade, em que vai lá buscando o seu único e exclusivo propósito, que se eu vou ao culto, as pessoas vão ao culto diferente hoje. Não vai ao culto para adorar o Senhor, vai ao culto porque tem uma casa para comprar, porque tem um marido que não é crente, porque tem uma enfermidade que precisa ser curada. Aí esses mais elementos aproveitam para que você possa comprar as indulgências da fé. Meu, não tem condições. Aí você vê, né, assim, a essência do relacionamento de uma pessoa dessa com Deus é de barganha. E o nosso Deus não é um Deus que nos apresentou através da barganha, né? Você vê a essência de uma pessoa que se relaciona dessa forma é apenas com interesse de conquistar algo de Deus. Paulo Dom Pedro diz, né, numa das suas cartas, não me recordo exatamente se é a primeira ou a segunda, logo nos primeiros versículos, ele diz que Deus nos deu todas as coisas, né, os teólogos chamam de instrumentos da graça, todos os elementos necessários, como a palavra, a oração, instrumentos para que nós possamos ter uma vida piedosa. Ou seja, qualquer coisa fora daquilo que Deus estabeleceu como instrumentos para sermos santificados e sermos beneficiados, sermos agraciados por Ele, não se completa, é fazer com que a Bíblia e o próprio Cristo sejam incompletos. É uma contradição, é paradoxal qualquer coisa que venha a ser feita fora da Bíblia, da oração, para poder a pessoa realmente ser contemplada, até porque ninguém consegue impressionar a Deus. Não é eu fazendo isso, não é eu dando meu carro, não é eu dando uma oferta volumosa. O salmista diz que Deus é inatingível. Nós só conseguimos tocar a Deus na pessoa de Cristo e Ele é suficiente. Ou seja, realmente não tem fundamento. Amém. Eu vou para um break rapidinho e a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral. Tá vendo? Agora tá aquecendo, né? Eu sempre falo, Antenados aqui, o negócio começa meio assim, parece aquele carro meio álcool, antigo. Daqui a pouco o negócio vai aquecendo. No próximo bloco tem mais Antenados na Geral. Ó, se liga, não zapeia não troque de canal. Eu volto já com mais Antenados na Geral.